Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 42, Classic versus Prisma. O seu gostei é muito importante. Ajude a promover o canal e levar conhecimento aos demais. Vamos relembrar aqui, né, a origem aí do Classic e do Prisma, né? Todo mundo veio aqui, né, do seu antepassado comum, o Corsa B. O Corsa que veio para o Brasil em 94 foi aquele produto revolucionário, né, que o presidente da General Motors do Brasil na época foi na televisão pedir para o povo não comprar o carro com ágil, tamanho sucesso, né, não era esperado um sucesso tão grande, não tinha capacidade produtiva para atender a demanda e realmente foi o primeiro carro pequeno moderno do país. E ele tinha uma configuração de freios aí muito bem feita para a época, né? Equilibrada. Na dianteira, tanto que eu não coloquei na dianteira, que a dianteira o tamanho é comum, só tinha variação de disco fixo ou ventilado, mas os discos eram de 236 milímetros com caliper flutuante de 48. E na traseira nasceu com um tambor de 200, cilindro de roda de diâmetro 3/4 e válvula de corte fixo. E a família foi crescendo, foi vindo 4 portas, depois veio o sedã, o Corsa Sedã, né? Tiveram aí várias motorizações e versões de acabamento. E no ano 2000 apareceu aí, né, o que até então era chamado de Blue Macau, que era o Chevrolet de baixo custo, um carro que ia aí para entrar no carro popular, na faixa do carro popular. E basicamente ele foi um Corsa com redução aí de nível de acabamento e por consequência, né, redução de custo em outras áreas, que não existe milagre, né? Você precisa reduzir o custo produtivo para vender o carro mais barato. Então o que a engenharia da General Motors fez aí? Ela diminuiu o tambor de freio na traseira e diminuiu o cilindro de roda e manteve a válvula de corte fixo. Provavelmente uma configuração diferente da válvula de 94, mas ainda tinha uma válvula e fazia sentido porque, além de ser um carro mais leve, né, ele só tinha na época um motor 1.0. Então ele dissipava muito menos energia que esse Corsa aqui, que tinha a versão aí até 1.6, né, teve Corsa GSI, que era basicamente a mesma configuração. Então, na época, esse sistema de freio fazia todo sentido. E em 2002, né, para diferenciar, que veio a nova, na época era chamado de novo Corsa, então as versões mais caras do Corsa saíram. O Corsa, na verdade, saiu de linha, né, o nome, manteve aí o que era um grande sucesso de vendas aí, o Corsa Sedã, tanto o Classic, né, o motor 1.0, que era um carro muito honesto, né, tinha espaço, tinha porta-mala, tinha um bom desempenho para a motorização, e ele ainda trouxe aí o mesmo freio traseiro de 94. Só que aí era reduzida a motorização de 1.0. Então também fazia sentido. Agora que em 2003, né, uma proposta de redução de custo, o cilindro de roda foi diminuído para 9,16 e a válvula de corte fixo aqui sumiu, porque assim, tinha tão pouco freio na traseira que não precisava mais cortar, não precisava limitar a pressão. Eles, assim, a General Motors basicamente copiou aí o que fizeram com o Gol, né? Empobreceram o carro mais um pouco. E só que aqui novamente, né? A gente ainda está falando aqui de um carro de desempenho contido, um carro 1.0. E aí em 2006 o Celta, né? Teve aí, cresceu a família e entrou o Prisma, que manteve o sistema de freio do Celta com custo reduzido, tambor de 180 e cilindro de roda de 9,16.
Distribuição de frenagem versus energia cinética. No Classic, contava aí com uma válvula de corte fixo, né? Isso aqui já foi explicado lá no vídeo 11 de distribuição de frenagem. Então essa válvula aqui, até uma certa pressão, a pressão dianteira é igual da traseira, e depois disso só o incremento, uma porcentagem do incremento vai para a traseira. Isso aqui é para manter a força de frenagem real mais perto possível da força de frenagem ideal, né? Que é a força aí disponível pela massa que está em cima de cada eixo. Já o Celta, né, que o Prisma tem o mesmo freio do Celta, ele tem pelo tamanho do freio de roda, né? Então não tem nenhum dispositivo, não tem nenhuma válvula. E o que a General Motors fez foi reduzir a traseira, então ele tem uma curva que sai por baixo dessa que está desenhada aqui. Então o freio fica menos eficiente. Isso não faz o mínimo sentido. Se eu for olhar o cálculo aí de energia cinética, você tem menos energia cinética no Classic, que tem um freio tecnicamente, né, melhor do que um Prisma, que tem um freio com energia cinética bem maior aí. Você vê que aqui a diferença aqui é de mais de 10%. Então assim, das duas uma, né? Ou se colocava um freio, se perdeu uma oportunidade de redução de custo no Classic, né? Ou você tinha aqui um freio no Prisma que tinha um consumo de material de atrito muito maior. E vamos lembrar aqui que eu não estou dizendo em momento nenhum que o freio do Prisma é perigoso, não para o carro, nada desse tipo, né? Mas é inegável que isso não faz o mínimo sentido. Isso é inegável que ninguém viu isso durante esses vários anos que esses carros ficaram em produção, né? Então isso passou direto, né? Não se sabe por quê, mas isso é uma vergonha. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe com os amigos.